Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou ensinar a podar o figo. E de bônus eu ainda vou mostrar como é que faz muda com as estacas que sobram da poda, porque sobra bastante estaca e todas têm potencial de virar uma muda nova e produzir bastante. Então antes da gente ir pro vídeo, já vou pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. E eu gostaria de lembrar também que esses princípios que eu vou aplicar aqui nessa poda e na poda de todas as frutíferas, você pode conhecer melhor, passo a passo, princípio por princípio, no meu vídeo, os princípios da poda. Então eu vou deixar o link aí na descrição e já vou deixar também o link para um e-book gratuito, onde eu mostro os 10 manejos que eu faço no meu pomar no dia a dia e que garantem a produção que eu tenho, que você pode ver aí na minha página do Instagram diariamente. Então antes da poda eu só queria falar um pouquinho sobre os hábitos do figo, que ele é um pouquinho diferente da maioria das outras frutíferas, que é o seguinte: ele produz nos ramos que brotam no ano. Então, se você não podar, cada vez o pé vai ficando maior, mais comprido e produzindo só na ponta, que é onde tiveram as brotações novas. Então o figo, assim como o caqui, a temoia, por exemplo, que é a fruta do conde, eles necessitam de podas radicais todos os anos para manter a estrutura baixa e mesmo assim produzir. Então o figo pode produzir de 2 até 3 vezes por ano. Então geralmente depois de um ciclo grande de produção, a gente faz mais uma poda e ele brota produzindo de novo. E aqui chega uma época aí, até a partir de abril, que ele para de produzir porque vem o frio. Então ele perde as folhas, entra em dormência e volta a brotar lá por setembro, outubro, para começar a produzir ali pelo final do ano. E ele é uma planta bem resistente, aguenta bastante calor, frio, seca. E ele só tem um detalhe, que ele é mais sensível à ferrugem. E a ferrugem vocês podem controlar usando uma cauda bordaleza, por exemplo, preventivo, uma vez por semana, a cada 15 dias. Quanto mais úmido, quente, chuvoso for o tempo, vocês vão ter que diminuir esse período de aplicação para cada uma semana, nesses casos mais extremos. Mas fazendo um manejo preventivo para a ferrugem, ele é uma planta que vai produzir muito bem, não tem grandes exigências. Claro, como toda frutífera, precisa de irrigação, de adubação, seja a irrigação natural da chuva, seja a adubação através da adubação verde, que eu falo bastante em outro vídeo, que eu também vou deixar o link para vocês. Mas é uma planta geralmente muito resistente. E agora então finalmente vamos para a poda. Bom, aqui é um figo que tem 2 anos de idade e olha como eu formei ele baixo. Então logo no plantio, a primeira coisa a ser feita é despontar a muda com 50 centímetros, que dessa forma ele já vai começar a ramificar e formar essa estrutura baixa. Notem como ali tem outro, notem como ele ramifica logo em 50 centímetros, que seria ali, e ele já abre bem a copa. Então isso eu ensino nos princípios, essa questão da necessidade da copa aberta, mas aqui é para vocês terem uma ideia. E notem que todas as plantas estão com essa estrutura bem baixa, e um figo em plena produção, com porte baixo assim, ele consegue produzir até 30 quilos de frutos num ano. Olha outro aqui, ó, como ainda tem fruto, às vezes pode se esperar um pouco mais para podar, mas como eu sei que daqui para frente esses frutos não vão encher, não vão amadurecer porque está frio, eu já posso fazer a poda dele. Mas o bom é deixar segurar o máximo de folha antes de podar, porque enquanto tem folha, ele está fazendo fotossíntese, ele está criando mais substâncias que vão ser armazenadas conforme ele drena das folhas para os talos, para as raízes, e isso vai ajudar ele a brotar com vigor no próximo ano. Mas vai acontecer em climas mais quentes que muitas vezes vocês vão podar ele assim mesmo, porque depois que ele dá aquela brotação, que ele brota já nascendo figos nos entrenós e dá aquele pico, às vezes sobra um pouquinho assim, mas se vocês fizerem uma poda radical nova, ele vai brotar com outro pico de produção. Então não tenham pena de podar, às vezes, se ele ainda tem um pouco de folha, um pouco de fruto. Eu aqui prefiro que caiam todas as folhas. Esse processo que elas vão amarelando é chamado de senescência, que é onde elas estão drenando as reservas para os talos e para as raízes, para brotar com vigor na primavera. Então eu vou podar esse aqui para mostrar para vocês. E vocês notem que esses ramos mais escuros um pouco são os que brotaram nesse ano. Esse ano foi muito atípico, teve muita seca, então ele não desenvolveu bem. Por mais que o solo esteja bem conservado, bem protegido,
Aqui tem azevém, tem capim-sudão, que é esse capim mais alto, que está se entregando agora no início do inverno. Mas mesmo assim, com todas as condições, ainda ele sofreu com a seca, porque toda planta também tem um limite de tolerância. Então, esses ramos mais jovens que eu vou encurtar. Se quiser encurtar algum ramo mais antigo, pode encurtar. Se quiser reestruturar ele, também ele vai brotar bem. Eu gosto de deixar essa estrutura de base mais bem formada, esses ramos mais grossos, e aí encurtar bastante os ramos do ano. Então, geralmente, a gente escolhe para encurtar com 2 gemas. E as gemas são esses pequenos olhos de onde brotam depois as folhas. Então aqui tem a gema aqui na ponta e cada nó vai ter 1, 2 gemas. Então eu encurto sempre na 2ª gema, que assim ele vai ter força para brotar bem depois. Bom, então indo para a poda, eu vou fazer sempre com aquele corte em ângulo, como eu ensino no meu vídeo dos princípios, e seguindo todas aquelas orientações básicas, tá? E aqui então eu vou encurtando esses ramos do ano de uma forma bem consistente, ó. Esse aqui tá sobrando aqui no meio. Então, prosseguindo, eu vou primeiro de tudo, eu vou encurtar esses ramos de toda a planta. Depois eu vou tirar algum que está mal localizado, que está indo em direção ao centro da copa, que está muito vertical. Mas de início eu vou só encurtar eles para vocês entenderem bem a ideia, como é que é para podar o figo. Esse aqui, ó, notem como ele vai para o interior e para cima também. Eu já vou eliminar. Ele tá sobrando aqui. Ó, então só sobraram ramos voltados para fora. E os ramos do ano estão sendo encurtados. Essa sobra aqui que está seca, também pode cortar. Ó. E assim a gente vai limpando a planta. Ó, ramo voltado para dentro, eu vou tirar. Eu já vou tirando então, que é mais fácil. Esse aqui também, ó. Esse aqui tá indo para dentro, não só para dentro da copa, como para cima. Ele sai. Esse aqui que ficou, eu vou encurtar. E vamos seguir o trabalho aqui. Tirando o que está para dentro. Priorizando os que vão para fora. Assim, ó, ramo muito curto. Porque esse ano, como eu disse, foi muito seco. Então tem ramo aí que não compensa deixar. Esse muito fininho eu vou tirar. Porque o que vai acontecer? Igual ele vai brotar desses daqui, ó. Ele não vai brotar só desses. Ele vai sair brotando daqui. Então às vezes é melhor tirar algum mais fraco e deixar esses mais fortes. Aqui também, mesma coisa, ó. Ramo que vai pra dentro, tira. Ramo aqui bem localizado, encurta. Encurta esse aqui. Esse aqui que tá vertical, vou tirar. E o que sobrou aqui, encurtar. Olhem como ele já vai mudando de aspecto. Vai ficando uma árvore mais limpa, mais bem organizada. Então voltando, já vou tirar esse aqui que está indo para cima. Eu encurtei, mas eu preciso tirar ele. Então eu não vou tirar aqui e deixar essa sobra. Eu já vou cortar ele aqui, ó. Quanto mais limpo puder fazer os cortes, melhor. E depois sempre passa, como eu ensino também no vídeo dos princípios da poda, ou a tinta PVA ou sulfato de cobre. Isso é bem importante. Como o figo larga um látex, pode ser interessante deixar um dia para secar um pouco essa secreção e aí depois fazer a aplicação da tinta ou do sulfato de cobre. Ó, aqui 2 ramos que vão para dentro, vou tirar também. Essa sobra aqui, vamos tirar. Esse ramo aqui, ele tá um pouco vertical, mas ele vem abrindo ali, então eu vou deixar uma gema para fora aqui
que ele vai seguir abrindo a árvore. Vou tirar esse mais fraco aqui de baixo, alguma sobra aqui do outro ano. Aqui, esse eu não vou recomendar deixar, porque ele está indo para cima. Esse ramo, olha, ele tem dois raminhos fracos, tá com a ponta aqui secando, tem um ramo mal localizado. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar mais embaixo tudo isso, que aí ele já vai brotar bem pra cá. Então vejam, olha como já mudou de aspecto o figo. Se eu achar que a estrutura tá abrindo muito, às vezes a gente quer deixar a planta mais robusta, eu posso fazer um encurtamento radical da planta inteira para ele ficar mais robusto. Agora eu vou tirar mais algum ramo que eu acho muito fino, que não é interessante. Então agora eu vou dar uma última limpada aqui, ó. Esse aqui eu encurtei, mas ele não tem necessidade, porque ele vai para dentro da copa também. Isso aqui quando brota emaranha tudo. Então já vou tirar ele aqui da base e priorizar essas daqui, ó. E esse outro aqui que tá indo para cima também, se eu quiser, eu já tiro. E deixo só os que estão abrindo. Olha como ele tá diferente agora. E aqui tem mais um exemplo ó, de um ramo que eu não acho interessante. Porque esse aqui tá indo para cima, esse aqui tá indo para dentro. Então por que eu não reduzo ele ali embaixo? E faço ele brotar melhor depois abrindo a copa. Então é isso que vocês têm que levar em consideração. Poda, cada um tem a sua. Tem gente que encurta mais, encurta menos. Cada um tem seu jeito de podar, mas o importante no figo é isso, é encurtar os ramos do ano e seguir aqueles princípios de não deixar fechar a copa, nem nada do tipo. Então assim, ele tem uma estrutura baixa. Ó como ele ficou baixinho. Tem capim, ele tá quase no capim ali, ele tem 40 centímetros só antes de abrir. E a partir dessa estrutura aqui, eu garanto que ele vai produzir muito. Vai produzir de uma forma que vocês vão se impressionar. Então quando for verão, olha ali meu companheiro. Então quando for verão, eu vou mostrar essas plantas produzindo e aí vocês vão entender como é importante essa poda aqui. Eu vou mostrar nesse outro, esse aqui tá formado mais alto, porque é uma planta que eu já transplantei para cá grande. Mas só para vocês entenderem de novo os princípios. Ó, como ele tem bastante ramo, então os que estão bem localizados, abrindo a copa, a gente vai encurtar. Encurta. Esse aqui tá para dentro, tira. Esse aqui, na verdade, ó, não tem utilidade, então já vamos cortar embaixo e seguir abrindo a copa. Então o que sobrou aqui encurta, encurta. Então ó, de novo, como já está bem mais robusta a estrutura. Esse aqui que está indo para dentro, esse aqui também sai inteiro e vai ficar o que está abrindo. Selecionou ele, desponta. Outro ali, esse aqui está abrindo a copa, é um bom ramo. Eu vou encurtar ele nesse aqui, porque esse aqui está muito fino, muito fraco. Então eu vou dar uma encurtadinha aqui. E nos que sobraram, o que eu faço? Eu tiro o que está para cima, deixo o que está para fora. Não vou deixar, tá muito fino também, ó, isso que eu falo. Tem que cuidar no figo. É melhor eu deixar o maior e deixar aquele brote do que deixar ramo muito fino também, que não vai ter força. E aí o que sobrou sim eu encurto. Então olhem esse ramo aqui que eu podei, ó, bem distribuído, os brotos jovens encurtados. E olha ali onde ainda não foi feita a poda. E aqui mesma coisa, ó. Também, esse ramo aqui tá indo para dentro, vai sair. E o que sobrou aqui, eu vou limpar essa sobra e vou encurtar. Sobra isso aqui. Outro ali bem comprido, tá abrindo, tá bom, mas vamos encurtar ele, ó. E aqui, por exemplo,
Aqui tem 2 ramos finos, fracos. Esse eu vou encurtar embaixo já. Daí ele vai ter mais vigor para brotar. Sobrou esse aqui, dá para encurtar. Tem outro aqui. Também eu prefiro encurtar ele mais porque ele está meio mal localizado, meio fraco, então já vou encurtar aqui também. Lembrando que foi um ano seco, ele desenvolveu pouco. Em um ano normal, normalmente vocês vão trabalhar quase só nos ramos do ano. Então, por último, só para terminar a nossa poda aqui, eu vou encurtar esse. Esse aqui está indo para dentro da copa. Eu já vou tirar inteiro. Esse está abrindo, eu vou encurtar. E esse aqui de baixo, ele até está bem localizado. Eu vou dar uma encurtada. E sobrou um ali. Também, esse aqui é interessante. Se eu quiser, ela está com 3 ramadas, ó. 1, 2, 3. 3 líderes. Eu posso deixar esse aqui para criar mais um líder. Então eu vou dar uma encurtadinha, deixar uma gema para fora e ele vai formar mais um líder aqui para a árvore. Então olhem como é que ficou essa planta. Olha como já mudou. E olha como tem que ser radical a poda. Por exemplo, em pêssego, nas outras plantas, geralmente a gente reduz só 1/3 do ramo. O figo você vai reduzir 80% do comprimento do ramo. Então esse aqui está bem podado. Esse outro aqui também está bem podado. E aquele lá ainda está sem poda, por exemplo. Aquele mais 70 que eu tenho para lá. E uma última coisa, conforme eu prometi, para fazer muda, vocês vão pegar os ramos que saem na poda e vão deixar eles com uma média de 15, 20 centímetros. Então escolham a base e cortem abaixo de uma gema, que aqui ajuda a enraizar fazendo isso. Tem mais chance de enraizar. E aí vocês vão medir 20 centímetros, tá? Aí vocês vão cortar em cima da última gema. Então aqui está a última gema, vocês vão cortar aqui. Então vejam, isso aqui é uma estaca perfeita para enraizar. Embaixo cortado abaixo da última gema e em cima cortada acima da última gema. Então a partir disso vocês podem plantar direto em local definitivo. Eu prefiro plantar num saquinho de muda com substrato para muda. Tem que ser um substrato fofo, que não compacte, que retenha umidade. Eu não recomendo terra pura porque ela vai compactar. Não é o ideal nesse caso. Tá aqui o saquinho de muda com substrato já úmido. Então vocês vão pegar a estaca. Ó, cuidem sempre a última gema. E vocês vão enterrar até o fim da estaca. É bem fácil. Vocês vão enterrar até o fim dela. Tá aqui ela, ó. E notem como a última gema vai ficar para fora. Então é isso aqui, ó. Muito simples. Ele vai ter toda essa área aqui para criar raízes. E depois que ele enraizar, quando chegar a época de brotação, ele vai partir brotando daqui. E você vai ter uma muda nova. E o que é interessante disso? Isso é uma clonagem. É uma das formas de ter uma planta igual à planta mãe. Então muita gente faz enxerto. Porque enxerto não deixa de ser uma clonagem também. Você enxerta um ramo maduro de uma matriz conhecida num porta-enxerto. O figo, como tem grande facilidade de enraizar essas estacas, a gente faz a estaquia, que é só botar ela na terra, e essa planta aqui que nascer vai ser um clone da planta que deu origem a ele. Então eu conheço o padrão de produção, eu sei a qualidade de frutos. Então isso aqui é bem legal. Você vai ter uma muda muito produtiva e também quantas mudas você vai conseguir fazer numa simples poda. Um pomar de 70 plantas talvez vá render umas 500 mudas. Então isso é bem legal, é uma técnica que eu gosto bastante. E aí, gostou do vídeo? Foi útil? Então já deixa o like aí, que é dessa forma que o YouTube vai entender que ele é útil, vai entregar para mais pessoas e eu também vou entender que vocês estão gostando. E já deixa o comentário aí dizendo se o próximo vídeo vocês querem ver a poda da macieira ou do pessegueiro. E não esquece de baixar o e-book que é gratuito e vai ajudar bastante vocês.
Obrigado pela atenção, até o próximo.